Olá, eu sou Paty Lázaro, sou terapeuta integrativa, estudante de Ayurveda e sou aluna da professora Fátima há mais de um ano. E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês de como esses conhecimentos de Ayurveda e medicina chinesa transmitidos pela Fátima foram essenciais na recuperação da minha saúde. Durante muitos anos eu tomei hormônios e bloqueei a minha menstruação. Por N razões, na época foi a opção apresentada para mim e era a informação de que eu tinha acesso e realmente na época foi uma solução para todos os problemas que eu tinha. Só que nos últimos anos, estudando terapias naturais e trabalhando com elas e já tendo modificado a minha rotina com uma vida muito mais saudável, isso não fazia mais sentido para mim. E eu optei por parar de tomar pílula e voltar a menstruar. Na mesma época que eu tomei essa decisão, eu participei do primeiro workshop da Fátima, que foi o workshop de inverno, que faz parte do ciclo das estações. E já fui introduzindo esses novos conhecimentos ali apresentados no workshop, ajustando a minha alimentação, ajustando a minha rotina. E depois de 3 meses, eu percebi que eu ainda não tinha menstruado e começaram a surgir alguns sintomas. Eu comecei a ter insônia, muitas dores pelo corpo, muitas dores nas articulações, e isso foi se agravando dia a dia. Logo depois, eu participei do workshop de primavera, que foi muito importante para o cuidado da energia do fígado. E fui introduzindo mais informação, as dicas alimentares, ajustando o melhor horário para comer determinados alimentos, mas as dores estavam cada vez mais fortes. E então eu passei com uma médica, contei tudo para ela, o que estava acontecendo, ela pediu um monte de exames e o resultado desses exames apontou que eu já estava na menopausa. Ela me diagnosticou com fibromialgia e falou que era bem provável que eu já estivesse com artrose. E me encaminhou, inclusive, para alguns especialistas. E aí eu conversei com ela, falei da minha rotina, do meu trabalho, falei que eu não queria tomar remédio. E ela concordou, super me acolheu, me passou uma reposição hormonal 100% fitoterápica e junto com isso eu acrescentei outros tratamentos ali, coisas que eu já tinha conhecimento, conversei com algumas colegas de trabalho e introduzi tratamento de aromaterapia, muitas massagens, muito óleo no corpo. Fiz um tratamento com uma terapeuta de acupuntura especializada em saúde da mulher. E fui juntando tudo isso dentro da minha rotina. Claro que me ajudou muito, mas eu ainda tinha muitas dores. A insônia começou a melhorar aos pouquinhos, tinha noite que eu dormia, tinha noite que eu não dormia, mas as dores eram muito fortes. Começou a atrapalhar o meu trabalho, eu tinha dificuldade para fazer as massagens porque as minhas articulações ficavam duras, enrijecidas, eu não conseguia às vezes levantar da cama, eu tinha dificuldade para caminhar, então foi uma época bem difícil. Isso aconteceu o ano passado. Eu me afastei de muitas pessoas, fiquei mais reclusa, só me deslocando de casa para o trabalho, então algumas amigas falaram, pessoas mais próximas falaram, nossa, como é que você está aguentando enfrentar isso? De verdade, foi muito difícil mesmo, mas eu tinha esse fortalecimento que era a informação. Eu tinha informação do que fazer, então eu queria seguir com essa informação e tentar uma coisa natural para ver se ia dar certo. Logo depois, no final do ano, eu fiz o outro workshop com a Fátima, que foi o workshop de verão, aprendendo a cuidar da energia do coração. Isso foi maravilhoso. E eu sempre que tinha um tempinho, eu pegava as gravações dos workshops, assistia de novo, fazia novas anotações, novos ajustes na minha rotina, pendurava ali na minha geladeira tudo que eu podia comer, o melhor horário para comer isso, para comer aquilo, enfim. Eu fui me cuidando, me conhecendo e percebendo como é que estava sendo feito esse processo de autocura, de autocuidado, né? Com todos esses conhecimentos que eu tive com a Fátima, eu fui percebendo a relação do movimento das estações
com o movimento das energias do meu corpo, o movimento dessas energias dos meus órgãos. Então eu fui tendo uma percepção muito mais sutil de tudo o que estava acontecendo comigo, né? E através da alimentação eu consegui regular a energia dos órgãos, a energia dos doshas, tudo isso de uma forma natural. As dores foram diminuindo. Depois de 7 meses que eu tinha parado de tomar hormônio, eu menstruei e eu fiquei muito feliz com a minha primeira menstruação nesse período. Foi super tranquila, eu não tive nenhum tipo de dor, não tive TPM, não tive nada. E depois eu participei do outro workshop, que foi o workshop fim de verão, aprendendo a cuidar da energia do baço. Foi muito importante num período que eu estava muito atolada de estudos e de trabalho, então eu consegui ali dar uma equilibrada e principalmente entender o processo, essa relação das minhas emoções com tudo que estava acontecendo. Como é que eu fui me equilibrando diante disso tudo, né? Essa parte foi muito importante para mim. Bom, depois do workshop que eu participei de fim de verão, que foi no comecinho desse ano, eu comecei a menstruar todo mês, regularmente, sem dores, sem desconfortos, enfim. Eu percebi que eu não estava na menopausa, eu não tenho fibromialgia, não tenho artrose, ou seja, aquilo que os exames apontaram naquele momento não é que era uma mentira, era o que o meu corpo estava mostrando. Só que aquilo não era um diagnóstico para o resto da minha vida, não era uma sentença de que eu teria esses problemas, que são doenças sérias, doenças autoimunes, que não tem cura. Então, eu não podia aceitar essa sentença sem me conhecer antes, né? Então, se eu não tivesse feito todo esse cuidado com o meu corpo, eu estaria hoje me entupindo de remédio, me intoxicando de remédios e condenada a ter essas dores para o resto da minha vida. E isso não aconteceu. Então, esse processo de autocura, ele foi estimulando cada vez mais os meus sentidos, ampliando as minhas percepções. Então, hoje eu consigo ter uma percepção mais sutil de algo diferente que acontece no meu corpo. E com esses conhecimentos, correr lá na apostila e relembrar um pouco do que eu estudei e perceber o que é que eu tenho que fazer agora. Agora eu preciso me alimentar assim, assim, assim. Porque a gente nunca está igual sempre. O ano não é igual o tempo todo. As estações mostram isso pra gente. Até o intervalo entre uma estação e outra é diferente. E o nosso corpo, ele reage a tudo isso. E fora isso, a gente tem todo um mundo de coisas acontecendo do lado de fora que nos afetam as nossas emoções e afetam o desequilíbrio dessas energias. Então, o que eu quero deixar registrado aqui para vocês é da importância de se conhecer, da importância de saber o que está acontecendo com você, né? De ter autonomia para tomar decisões sobre o seu próprio corpo. É claro que se eu precisasse de um outro tratamento mais forte, com outros remédios, é claro que se eu precisasse de uma cirurgia, eu teria feito, com certeza. Mas eu consegui chegar ali num limite da dor e controlar isso de uma forma totalmente natural. E hoje eu estou bem, eu não estou 100%, eu ainda estou me recuperando, ainda estou em tratamento, estou nesse processo, mas eu estou muito feliz de perceber todo esse resultado. E agora, nesse final de semana, eu estarei fazendo parte do workshop Saúde da Mulher com a professora Fátima. Faço esse convite para todas vocês, mulheres e homens que queiram saber um pouco mais desse mundo, porque esses conhecimentos são maravilhosos, a gente nunca para de estudar e sem informação não tem como a gente saber o que se passa com a gente mesma, a gente precisa estudar. Então, é isso que eu queria compartilhar, abrir aqui o meu coração e falar para vocês sobre tudo o que aconteceu e como eu me sinto em relação a tudo isso. Muito obrigada e principalmente a minha gratidão à Fátima por ter compartilhado tanto comigo e com todas as outras pessoas.